Bom, se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente você tem interesse em ser um desenvolvedor de software. Olá, prazer, o meu nome é Gabriel e eu sou um desenvolvedor de software, atuo no mercado já tem alguns anos. E aqui nesse vídeo eu gostaria de abordar um tema sobre o que as empresas estão querendo de um desenvolvedor júnior hoje. Esse vídeo eu estou fazendo ele utilizando como base um vídeo do Futuro Dev John, que ele listou alguns critérios que um desenvolvedor júnior deveria ter hoje. Algumas coisas eu preciso falar que eu concordo com ele, pois, querendo ou não, nesses tempos daí de ChatGPT, precisamos ser melhores que uma inteligência artificial para conseguir um emprego. Isso é fato. Então aqui eu gostaria de utilizar como parâmetro uma vaga que eu achei no LinkedIn para desenvolvedor júnior. Não vou falar o nome da empresa, mas bate muito com o que o John ele falou nos vídeos dele, principalmente em relação aos requisitos. E aqui eu gostaria de fazer um pouco o papel de advogado do diabo. Pois basicamente hoje em dia os desenvolvedores eles têm reclamado muito das tais vagas arrombadas. E embora elas existam, algumas vagas, só porque estão pedindo a mais, não quer dizer que elas sejam arrombadas. Por exemplo, se você está começando hoje a sua jornada como desenvolvedor, ela é muito diferente de quando eu comecei. Por exemplo, eu comecei a faculdade de desenvolvimento de sistemas em 2016, estamos em 2025, quase 10 anos depois. Então muitas coisas mudaram. Então aqui nesse vídeo eu vou tentar fazer um pouco esse papel de advogado do diabo e colocar aqui alguns dos requisitos que eu acredito que sejam comuns a essas vagas. Eu não vou conseguir me aprofundar muito em muitos conceitos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou tentar dar pelo menos alguma explicação. Bom, antes de eu começar, deixa eu só beber minha água, e daí eu já vou começar a falar quais seriam esses critérios que eu acredito que um desenvolvedor júnior deveria ter. Bom, vamos começar literalmente com os conceitos. Por exemplo, estrutura de dados, algoritmos, Solid e Design Patterns. Assim, e uma coisa, isso daqui eu estou falando para vagas de engenharia de software, não análise de dados ou outras coisas. Estou falando sobre engenharia de software. Então a gente começa por aqui: estrutura de dados, algoritmos, Solid e Design Patterns. Solid não tem muito o que falar. Solid você aprende na faculdade, que são os 5 princípios que foram criados pelo Uncle Bob com outras pessoas. Por exemplo, o Liskov Substitution Principle não foi criado pelo Uncle Bob, foi criado pela Barbara Liskov. Ele não foi o único, e sendo que ele tirou esses princípios, se eu não me engano, do que era considerado, pelo que ele disse, os 10 mandamentos da engenharia de software de Bertrand Myers. Mas enfim, Solid não tem muito o que fazer. Aqui eu não vou conseguir explicar o que é o Solid, mas eu recomendo que você estude. Algoritmos e estruturas de dados. De novo, isso daqui você aprende na faculdade e é extremamente importante.
Eu não estou falando que você provavelmente vai ter que inverter uma árvore binária ou vai criar uma árvore binária na mão no seu trabalho. Mas muitas ferramentas que um desenvolvedor usa utilizam algumas estruturas de dados, como por exemplo, um banco de dados ele tem o que a gente chama de índice, que serve basicamente como um índice de livro para que a gente possa aumentar a performance nas buscas das nossas queries. E uma das estruturas de dados que é utilizada no índice de banco de dados, principalmente, por exemplo, Postgres e MySQL, é a estrutura de dados de árvore binária. E não é qualquer árvore binária, é uma árvore binária completa. E aqui vem o conhecimento de estruturas de dados, pois você precisa saber que tipo de árvore binária você está lidando. Porque é uma árvore binária completa. Uma árvore binária completa é onde todos os níveis da árvore estão completos, talvez com exceção do último, onde ele possa ter alguns nós que não tenham filhos. E por que eles utilizam isso? Pois a árvore binária, ela permite uma busca em tempo logarítmico. E é importante que essa árvore binária ela seja completa para que você possa ter esse tempo logarítmico de busca. Pois um exemplo de uma árvore binária que seria muito ruim de você trabalhar seria, por exemplo, uma árvore binária patológica. Para quem não sabe, é uma árvore binária que literalmente é uma lista ligada, onde, por exemplo, você está literalmente inserindo os dados na árvore binária, mas ela não está fazendo a ordenação. Então, basicamente, você perde o conceito da busca binária. Então, é importante você ter, sim, esses conhecimentos, porque as ferramentas que você vai lidar no dia a dia usam essas estruturas de dados. Assim como algoritmos. Por exemplo, vocês devem utilizar, independente da linguagem de vocês, algum tipo de API da linguagem de vocês que faz o sort de um array. É de responsabilidade sua saber qual algoritmo, qual API de sort é mais utilizada nessa linguagem. Porque, por exemplo, existem diversos tipos de algoritmos, como, por exemplo, o merge sort e o quick sort. O merge sort e o quick sort são algoritmos de ordenação que conseguem ordenar esses arrays, mas só que a diferença é que o merge sort ele é um algoritmo considerado estável e o quick sort é considerado instável. O merge sort geralmente ele é utilizado nessas APIs, pois ele consegue manter o tempo de ordenação em n log n, tanto no pior cenário, cenário mediano e melhor cenário. O quick sort, dependendo de como o array ele foi criado e aonde ele vai começar a ordenação, ele pode, no pior cenário dele, apresentar uma ordenação em n quadrático. Então é muito importante você conhecer esses conceitos, não tem o que falar. E design patterns. Eu sei, design patterns tem um monte. Eu acredito sim que você precisa conhecer, mas eu acredito que não todos. Aqui eu listaria, por exemplo, o Factory Method, para que você possa criar o mesmo objeto de diferentes formas, isso daí é muito útil. O Singleton, muito utilizado, principalmente se você for lidar com uma classe que faz a conexão com o banco de dados ou com algum tipo de sistema externo, pois daí você cria simplesmente uma única instância daquela classe para todo o seu sistema. Então imagina que você vai fazer a conexão com o banco de dados, você não tem que criar um objeto novo que daí ele vai fazer a conexão de novo toda vez que ele é criado. Ao utilizar o Singleton, você cria ele apenas uma única vez e compartilha essa instância com toda a sua aplicação. Então, de novo, aqui um padrão de projeto criacional que também é muito utilizado. Vamos ver, qual outro eu colocaria aqui? Outro padrão de projeto que é muito utilizado. Esse daqui literalmente já me salvou muito. Decorator.
Decorator é simplesmente um dos design patterns que mais me salvou na minha carreira. Esse design pattern, eu recomendo muito que vocês aprendam ele, pois ele é muito bom, muito útil, principalmente quando você vai ou criar componentes novos ou dar manutenção na sua aplicação. Então, eu diria que pelo menos esses 3 design patterns vocês precisariam saber. Na verdade, melhor, 4. O próximo design pattern que eu acredito que vocês precisam utilizar é o adapter. Adapter, de novo, também já me salvou muito. Eu dei o exemplo do banco de dados, então imagina que você vai criar um repositório onde você vai fazer todas as operações de CRUD. Você vai precisar, por exemplo, utilizar ou um ORM ou um driver nativo de algum banco de dados. E para isso você vai ter que adaptar esse repositório para utilizar esse driver nativo ou esse ORM. Então, esse daqui é mais um design pattern. Vamos ficar com só esses 4 daqui. Então, o factory method, o singleton, o decorator e o adapter. Esses 4 daqui, na minha opinião, são essenciais e podem completamente levar o design da sua aplicação em um outro nível. Passamos pelos conceitos. Bom, agora o que eu vou dizer aqui é um pouco mais polêmico. Os desenvolvedores eles têm sofrido cada vez mais uma centralização de responsabilidades cada vez maior. Hoje em dia não adianta você ser back-end ou front-end, as empresas querem os dois. Em algumas vagas, elas querem talvez que você se especialize mais em front-end ou em back-end. Mas você precisa ter um jogo de cintura e saber se virar no outro. Então hoje em dia não tem muito o que fazer, vai ter que saber um framework ou uma biblioteca de front-end e uma linguagem de back-end junto com um framework de back-end. Eu vou beber minha água de novo, por favor, só um minuto. E aqui a gente pode falar, certo? O que elas vão pedir de front-end? Vamos pegar uma vaga que seja mais especializada para back-end, mas que você tenha que saber front. No front, vamos pegar, por exemplo, não o React, o Next. O React ele já está basicamente morto. As empresas estão utilizando o Next. Então, basicamente, você precisa ter conhecimento em criação de componentes, criação de páginas, precisa ter conhecimento em estilização, pois muito provavelmente você pode lidar sim em criar uma página utilizando o Next, utilizando alguma especificação de um Figma que um designer pode passar para você, então você precisa saber estilização. Você precisa também saber, por exemplo, Redux, a arquitetura Redux, que é bem utilizada, ou seja, Single Source of Truth. E também precisa aprender a utilizar algumas APIs da parte do navegador, como por exemplo o Local Storage e o Session Storage. Isso daqui é o básico. Na parte de back-end, você vai precisar lidar com a parte de APIs. E aqui não tem jeito, você precisa saber criar uma API, precisa também saber como consumir uma API. E aqui eu diria que você precisaria aprender APIs REST e GraphQL. Existem alguns serviços bem antigos onde você tem que lidar com SOAP, mas eles são bem raros. E eu também duvido... Bom, eu não duvidaria que eles colocassem um júnior para mexer no serviço SOAP, pois teve uma época que eu era júnior e me colocaram para mexer no serviço SOAP. Tenho pesadelos até hoje. Mas eu colocaria para estudar o SOAP mais como curiosidade. Mas você precisa sim saber GraphQL e REST. Agora a próxima parte. Você vai precisar fazer testes. Em um cenário de desenvolvimento padrão, as empresas não vivem sem teste. Muito provavelmente, quando te colocarem para fazer alguma tarefa, você vai ter que fazer a tarefa e vai ter que testar. E você vai ter sim que fazer teste no front e no back.
E aqui eu colocaria que você teria que saber pelo menos, é requerido que você saiba pelo menos fazer teste de unidade. Testes de integração depende da empresa, mas eu também colocaria, pois querendo ou não, você vai ter que lidar com sistemas externos e precisa testar esses sistemas. Então eu também colocaria testes de integração. Daí na parte do front, vai ter que saber, por exemplo, o Jest, se a gente estiver falando de uma aplicação Next, e precisa saber o ciclo de vida do Next, ou seja, before each, before all, after all, describe, each, test, todo o ciclo de vida do Jest, pelo menos saber utilizar o ciclo de vida dele, e também a criação do teste em si. E para a parte de teste de integração, é interessante que você saiba o React Testing Library. Esse daqui já é mais antigo, eu acredito que tenha outras ferramentas mais modernas, mas esse daí foi um que eu utilizei muito, que é justamente para você testar a interação entre componentes e também de páginas. Então, precisa saber. De back-end, o Jest. Se você estiver lidando com uma aplicação Node, você pode utilizar o Jest. Se você estiver utilizando uma aplicação que seja utilizando Fast API em Python, você vai precisar saber uma ferramenta como, por exemplo, o PyTest, que daí o ciclo de vida dele, ele não tem esse before each, after each que o Jest tem. Ele utiliza fixtures. É um outro conceito, mas eu também recomendaria. Isso aqui depende da linguagem que você está utilizando e do framework, ou da biblioteca, ou do ambiente. Então aqui não tem muito como fugir. Teste você vai ter que saber. Eu não tô dizendo que você precisa ser o especialista, mas pelo menos utilizar a ferramenta. Bom, outra coisa que é importante vocês saberem é em relação a Docker. Nessa vaga que eu falei que eu dei uma olhada, eles falaram que eles são uma empresa, é uma vaga para back-end júnior para utilizar Java, e eles dizem que eles utilizam muito deploy em Kubernetes. Eu não concordo que um desenvolvedor júnior saiba Kubernetes. Pelo menos criar um cluster Kubernetes, não. Mas, considerando que a empresa ela seja uma empresa com um crescimento saudável e não seja uma vaga arrombada, é necessário que você saiba, pelo menos, alguma teoria do Kubernetes, pois o Kubernetes, eu vou colocar aspas aqui, eu vou explicar, ele em tese precisa de um conhecimento de Docker. Eu vou explicar por quê. Então, de novo, eu não recomendo que as empresas falem que elas querem que o desenvolvedor júnior crie um cluster Kubernetes, mas ter um conhecimento teórico, pelo menos básico, uma noção, é muito bem-vindo, pois eu acredito que eles querem que o júnior ele cresça e conforme ele vai amadurecendo, daí eles vão querer passar uma demanda onde ele tenha que talvez criar um cluster. Daí, quando ele for promovido para pleno, sênior, essas coisas. Bom, Docker, não tenho o que falar, pois o Docker está sendo utilizado em tudo. Para quem não sabe, para quem está chegando agora, antes do Docker, os desenvolvedores eles instalavam todo tipo de software na máquina deles. Só que daí o que acontecia? Por instalarem tantos programas, eles paravam de responder de forma apropriada, pois às vezes ocorria algum tipo de colisão na memória. Ou seja, um software que está instalado aqui acaba colidindo com um software que está instalado em outro lugar da memória, e daí acaba gerando um comportamento totalmente imprevisível. E o Docker, ele é muito bom, pois ele basicamente cria um ambiente completamente apartado da sua máquina em relação a esse processo que ele está criando. Ou seja, ele chegou para resolver esses problemas, que daí você ainda ganha a oportunidade de conseguir criar esse ambiente que fica isolado de uma forma muito fácil e também ainda consegue destruir ele de uma forma muito fácil. Então ele criou esse cenário onde nós temos ambientes efêmeros. E aqui, eu não acredito que você tenha que lidar com Docker para fazer deploy, mas lidar com Docker para desenvolvimento e teste é indispensável. E também aquela parte do Kubernetes. Porque eu acredito que seja muito bom você pelo menos ter a noção de Kubernetes.
Pois para quem não sabe, o Kubernetes ele já teve um suporte para Docker, mas ocorreram alguns problemas onde a arquitetura do Kubernetes ficou muito complexa. Então daí, o que eles fizeram? O Kubernetes ele criou o que a gente chama de Container Runtime Interface, que ela é uma API que torna o Kubernetes agnóstico a essas tecnologias de criação de container. O Docker, por exemplo, para fazer a criação dos espaços isolados, ele utiliza um container runtime chamado containerd. E esse containerd ele implementa a API do CRI que o Kubernetes oferece. Então, o Kubernetes ele não usa diretamente o Docker, mas ele consegue prover uma API que faz com que ele consiga se comunicar com o container runtime do Docker, já que o container runtime do Docker, que é o containerd, implementa essa API. Vocês vão ter, e se eu falei muita coisa aqui que você não entendeu, então eu te encorajo muito a você estudar Docker. E em relação mas isso daí em relação a desenvolvimento e teste, não a deploy, não ainda. Quando você evoluir, daí sim. Daí outra parte. A empresa, ela também estava pedindo alguns conhecimentos de cloud, porém ela colocou o conhecimento de cloud como diferencial, principalmente em relação a SQS. Então, sim, vocês vão ter que aprender cloud. Vão ter que conhecer algum cloud provider. Mas aqui eu vou listar alguns dos serviços. Eu diria que 2 serviços, por exemplo, vou utilizar a AWS aqui, pois a AWS era o que estava sendo utilizado nessa vaga. Vocês precisam conhecer, por exemplo, o SQS e o S3. Por quê? Isso daqui exige mais conhecimento a nível de código, pois isso daqui você vai utilizar com a SDK da AWS que ela fornece, e isso daí é utilizado no código. Por exemplo, quando você vai salvar um arquivo na nuvem, você vai utilizar, por exemplo, um S3, e para fazer isso daí, você vai ter que utilizar a AWS SDK, utilizando o serviço do S3 e apontando para o bucket que você vai salvar esse arquivo. Então, é uma tarefa mais de código. Assim como o SQS, que ele também é um serviço da AWS que você consegue utilizar a nível de código utilizando a AWS SDK, que ele funciona como um message broker para comunicação assíncrona entre serviços. Então, você vai ter que saber pelo menos esses 2, na minha opinião. Tem outros serviços que daí eles são utilizados mais para deploy. Por exemplo, um deploy padrão hoje, geralmente você cria por exemplo, utilizando uma aplicação Node. Se você quer fazer o deploy de uma aplicação Node, os serviços que você precisa utilizar seriam, por exemplo, o ECR, que é o Elastic Container Registry, que você armazenaria imagens de containers, como por exemplo, que foram containerizadas pelo Docker. Você utilizaria o ECS, o Elastic Container Service, para executar essa imagem, e você precisa executar essa imagem em algum lugar, que vai ser uma máquina virtual provida pela AWS, provida pelo serviço EC2. E muito provavelmente você teria um banco de dados que você vai utilizar o Relational Database Service, ou RDS da AWS, para criar esse banco de dados. Esses serviços daqui, eu recomendo que vocês tenham apenas uma noção, pois eles são utilizados para deploy. Então, eu recomendaria saber esses serviços apenas como uma noção. Eu não espero que um júnior saiba fazer deploy, principalmente utilizando isso daqui, mas de novo, as empresas elas podem pedir o que elas quiserem, daí é problema delas. E elas estão no direito delas de encontrar o profissional que elas querem, pagando o que bem entendem. Mas eu diria que esses daí vocês precisariam pelo menos ter uma noção, apenas para terem uma noção sobre como é que é essa parte de deploy, porque conforme vocês forem evoluindo na empresa, vão atingirem novos cargos e terão que lidar com deploy futuramente, quando atingirem
o nível de pleno ou sênior. Agora, já o SQS e o S3, eu recomendo muito que vocês estudem e pratiquem. Agora, base de dados. Vocês precisam saber base de dados, ou seja, algum banco de dados. E eu não estou falando que vocês precisam saber criar, mas como vocês vão lidar com o ambiente de desenvolvimento, então como vocês vão acabar utilizando Docker em ambiente de desenvolvimento, muito provavelmente essas aplicações que vocês vão criar ou dar manutenção, vai utilizar Docker para fazer a instalação, por exemplo, de um Postgres. Então você vai acabar, em tese, criando um Postgres toda vez que você subir o seu ambiente de desenvolvimento local na sua máquina. E aqui eu não espero que você, por exemplo, conheça índices, mas as operações básicas, create, read, update, delete, o CRUD, saibam, e também saibam os joins, inner join, full outer join. As operações de join são imprescindíveis, pois em algum momento você vai ter que fazer join de bases de dados, pois talvez talvez o componente que represente uma entidade no seu projeto, na sua base de código, ele necessite de você fazer o join de duas tabelas. E daí você vai ter que fazer essa operação daí e é isso. Então, eu acredito que não é um absurdo. Então, pelo menos, o CRUD básico e os joins, um júnior tem que saber. Outras operações como funções, triggers, índices, daí eu já não concordo. Eu já começaria a estudar isso daí mais para se preparar para pleno. Mas o CRUD básico e os joins, na minha opinião, requerimento total. Bom, essa daqui é a minha visão. Eu acredito que isso daqui deva ter sido o que o John ele tentou explicar no vídeo dele, mas eu acredito que ele não conseguiu. Aqui eu tô dando um pouco mais de informação sobre o que um júnior deveria saber hoje. É mais do que quando eu comecei? Sim, pois são novos tempos. Hoje em dia, se você quer uma vaga, você tem que ser melhor do que o ChatGPT. É simples. Bom, eu não estou tentando te desmotivar, eu só estou tentando mostrar a realidade sobre o que seria uma vaga mais voltada para back-end de engenharia de software, que não fosse uma vaga arrombada. Se uma empresa pedir isso daqui, para mim é justo. Agora, se eles falarem, você tem que saber Kubernetes, tem que saber subir um cluster Kubernetes, tem que saber fazer deploy, isso daí eu já não concordo. Isso daí um júnior precisaria que alguém ensinasse ele. Mas enfim, o vídeo já ficou muito longo. Espero que isso daqui sirva como uma fonte para saber o que você precisa estudar. Isso daqui é só um apanhado geral, são alguns padrões que eu identifiquei nessas vagas. E, de novo, as empresas elas podem pedir o que elas quiserem, mas isso daqui é o que eu considero que um júnior precisa ter hoje, que é fundamental para conseguir a primeira vaga. Isso daqui não é para te desmotivar, de novo, é apenas a minha visão e o que eu tenho visto nas vagas como, por exemplo, do Gulp ou do LinkedIn. Enfim, espero que vocês tenham gostado ou não. Deixa o like ou o dislike, se inscreve aqui no canal, comenta aqui o que você acha, compartilhe o vídeo, clique no sininho se vocês quiserem mais e, se vocês realmente quiserem, vejo vocês no próximo vídeo. Então, até mais.